Bem-vindos às sombras do desconhecido. Há objetos neste mundo que parecem carregar mais do que apenas poeira e história. Eles carregam uma energia densa, uma vontade própria que desafia a compreensão lógica. Hoje, mergulhamos no abismo das relíquias proibidas, focando em um artefato que foi apagado dos livros oficiais, mas que sussurra nos corredores do submundo arqueológico. Imagine uma floresta profunda, intocada pelo homem moderno, onde a própria flora emite uma luz pulsante e fria. É aqui, sob as raízes de árvores milenares e envolto por uma bioluminescência surreal, que o objeto proibido foi localizado. Não se trata apenas de uma maldição, mas de uma anomalia física que altera o tempo e a percepção. Prepare-se, pois o que estamos prestes a revelar não deveria ser visto, muito menos compreendido. O mistério da relíquia maldita começa em um lugar onde a ciência e o pesadelo se encontram. A descoberta ocorreu em 1947, por uma expedição que nunca retornou formalmente. Relatos fragmentados sugerem que os pesquisadores encontraram uma câmara subterrânea feita de um material que absorvia toda a luz ambiente, exceto pelo brilho emanado do objeto central. A relíquia, uma esfera geométrica impossível com inscrições que parecem mudar de forma sob observação direta, não se assemelha a nada produzido por civilizações conhecidas. Aqueles que a tocaram descreveram uma sensação de vazio absoluto, como se suas memórias estivessem sendo drenadas por um vácuo invisível. O governo da época rapidamente selou o local, classificando-o como uma zona de risco biológico, mas a verdade era muito mais sinistra. O objeto não estava infectando corpos, ele estava reescrevendo a realidade ao seu redor, criando distorções espaciais que tornavam a navegação impossível dentro daquele perímetro sagrado e amaldiçoado. O que torna esta relíquia verdadeiramente maldita não é uma sentença de morte imediata, mas o efeito de longo prazo sobre o ambiente. Cientistas que analisaram amostras de solo próximas ao local da descoberta notaram que a entropia parecia desacelerar. Plantas que deveriam murchar em dias permaneciam em um estado de eterna vivacidade, mas de uma forma distorcida e alienígena. A luz da floresta, aquela bioluminescência hipnotizante que mencionamos, é na verdade um subproduto da radiação exótica emitida pelo objeto. É uma beleza perigosa. O segredo da relíquia reside na sua capacidade de atuar como uma âncora para uma dimensão que não obedece às nossas leis da termodinâmica. Quem a possui não ganha poder, mas torna-se um hospedeiro para uma força que consome a própria essência do tempo, deixando para trás apenas uma sombra do que o indivíduo costumava ser. Existem documentos vazados de uma instalação secreta conhecida como Setor 9, onde a relíquia teria sido mantida durante os anos 60. Durante esse período, ocorreram incidentes inexplicáveis, vozes sem fonte eram gravadas em fitas magnéticas e sombras começaram a se manifestar independentemente de objetos físicos. Os guardas relatavam ver a si mesmos caminhando pelos corredores, apenas para desaparecerem ao serem confrontados. A maldição da relíquia parece ser uma forma de contágio psíquico. Ela projeta as falhas do subconsciente humano na realidade física. Não se trata de demônios ou espíritos no sentido tradicional, mas de uma tecnologia ou fenômeno natural tão avançado que nossa mente o interpreta como algo maligno. O segredo proibido é que a relíquia está tentando se comunicar, mas sua linguagem é feita de puro trauma e distorção temporal. Investigadores independentes que tentaram rastrear o paradeiro atual do objeto frequentemente encontram becos sem saída e coincidências fatais. A relíquia maldita parece ter uma mecânica de autodefesa, ela apaga a própria trilha. Em 1992, um jornalista investigativo na Europa Oriental alegou ter fotografias da relíquia sendo transportada em um comboio militar blindado. Antes que pudesse publicar, seu apartamento foi consumido por um incêndio de origem desconhecida que não deixou cinzas, apenas um resíduo vítreo e azulado. Testemunhas dizem que, durante o incêndio, o ar ao redor do prédio brilhava com a mesma luz da floresta onde tudo começou. Isso sugere que o objeto não está apenas em um lugar, ele está se expandindo, criando pontos de ancoragem onde quer que sua influência seja reconhecida. A relíquia não quer ser encontrada, ela quer ser sentida. A ciência moderna oferece uma teoria intrigante. E se este objeto fosse um fragmento de matéria de um universo paralelo que colapsou? Se as leis da física lá fossem diferentes, sua simples presença aqui seria corrosiva para o nosso tecido espacial. A relíquia seria, então, uma ferida aberta na nossa realidade.
A maldição é o resultado do nosso universo tentando rejeitar esse corpo estranho. Quando as pessoas se aproximam, elas experimentam o que os físicos chamam de estresse de campo, que se manifesta como alucinações auditivas, náusea e a sensação de estar sendo observado por 1000 olhos invisíveis. O segredo da relíquia é que ela é um sobrevivente solitário de um cosmos morto, e ela está faminta por estabilidade, sugando a energia vital de qualquer coisa orgânica que cruze seu caminho. Ao longo da história, lendas de objetos semelhantes aparecem em textos proibidos de bibliotecas esquecidas. No Tibete, fala-se de uma pedra que chora a luz, que trazia visões do futuro para aqueles que aguardavam, mas cobrava o preço com a sanidade do guardião. Na alquimia medieval, existem referências ao espelho de chumbo, que não refletia o rosto do observador, mas o momento exato de sua morte. Seria nossa relíquia maldita a mesma entidade que viajou através dos séculos, mudando de forma para se adaptar ao medo de cada era? A investigação sugere que essas relíquias obscuras formam uma rede, uma espécie de sistema nervoso planetário de origem desconhecida. O objeto proibido que discutimos hoje é apenas a ponta do iceberg de uma verdade muito maior e mais assustadora sobre o que realmente reside nas profundezas da Terra. O perigo aumenta quando consideramos a possibilidade de que o objeto não seja passivo. Relatos de testemunhas que sobreviveram à proximidade com a relíquia falam de uma vontade pulsante. Ela parece atrair certas pessoas, quase como se as estivesse selecionando para um propósito obscuro. Estas pessoas tornam-se obcecadas, dedicando suas vidas a proteger ou ocultar o objeto, muitas vezes cometendo atos de violência extrema para manter o segredo. Não é apenas uma maldição externa, é uma possessão ideológica. O segredo da relíquia amaldiçoada está guardado não apenas por muros de concreto e cofres de chumbo, mas por uma legião de mentes que foram silenciosamente escravizadas por sua frequência. A luz estranha na floresta não era apenas um fenômeno natural, era um farol, chamando aqueles que são suscetíveis ao seu sussurro proibido. Em uma análise forense de um dos locais onde o objeto foi mantido, investigadores encontraram resíduos orgânicos que não pertenciam a nenhuma espécie terrestre. Eram células que pareciam ser compostas de uma mistura de carbono e silício, capazes de processar luz em vez de oxigênio. Isso levanta a questão: a relíquia é um objeto ou um organismo? Talvez o objeto proibido seja a semente de algo muito maior, esperando o momento certo para florescer e transformar o nosso mundo em algo irreconhecível. A maldição, nesse caso, seria apenas o processo de adaptação de um novo ecossistema que está lentamente substituindo o nosso. As luzes na floresta, as sombras que se movem sozinhas e a distorção do tempo são os sintomas de uma terra que está deixando de ser nossa. Hoje, acredita-se que a relíquia maldita esteja em um bunker subaquático em uma localização não mapeada no Oceano Pacífico. O isolamento pela massa de água e a pressão extrema são as únicas coisas que parecem conter a expansão de sua influência. No entanto, pescadores em regiões próximas continuam a relatar luzes estranhas vindo das profundezas, e o mar naquela área tornou-se um deserto biológico, exceto por formas de vida bizarras que brilham com o mesmo azul frio. O segredo da relíquia permanece protegido pelo abismo, mas sua presença é sentida em cada sussurro do vento e em cada sombra inexplicável. O objeto proibido não é apenas uma lenda, é uma realidade latente que aguarda o momento em que a humanidade será tola o suficiente para trazê-lo de volta à luz do dia. O mistério da relíquia maldita nos lembra que há segredos que talvez devam permanecer enterrados. Se você se sentiu atraído por este enigma, curta o vídeo e inscreva-se para explorar conosco as próximas sombras da história. Até a próxima investigação.